Vamos falar um pouquinho agora de alguns fatores que afetam mais diretamente a fotorrespiração. A gente viu nas aulas anteriores que na fotossíntese ocorre a captura do CO2 eh, pela enzima rubisco, né, que junta com a ribulose bisfosfato e com isso vai produzir açúcar de 3 carbonos. Ou então a rubisco pode fixar o oxigênio atmosférico, com isso vai produzir fosfoglicolato, o que em essência vai causar um desperdício dessa energia da fotoquímica e não vai ser produzido açúcar. Em essência, o que está acontecendo aqui é, se tiver CO2 disponível, a energia da fase fotoquímica vai ser utilizada para produzir carboidrato. Porém, se o CO2 diminui e aumenta a quantidade de oxigênio, isso só vai causar desperdício de energia. Isso acontece porque se não tiver como incorporar o CO2, tanto o ATP quanto o NADPH produzidos na fase fotoquímica começam a ser tóxicos. Eles não podem ser acumulados. Então a célula precisa dar um jeito de se livrar desse excesso de ATP e NADPH. E como eu mostrei para vocês ali nos slides anteriores, tem um desperdício grande de energia que ocorre nessas reações de fotorrespiração. Falando um pouquinho sobre o que afeta a fotorrespiração, porque é importante a gente entender que, mesmo a fotorrespiração sendo necessária para manter as plantas vivas, agronomicamente ou fitotecnicamente não é interessante. Se a gente pudesse otimizar a fotossíntese, minimizar a fotorrespiração, a gente teria um aumento da produtividade das plantas. E existem trabalhos de melhoramento genético para tentar conseguir inibir a fotorrespiração. Existe um dos ciclos naturais, que é o ciclo C4, que é feito totalmente para inibir a fotorrespiração. Então, as plantas C4 não fazem fotorrespiração. No caso do que eu estou falando para vocês agora, da fotossíntese normal, ciclo de Calvin, então a gente vê essa relação entre CO2 e oxigênio. Essencialmente, se vai ocorrer fotossíntese ou se vai ocorrer fotorrespiração, vai depender da relação entre a concentração de CO2 e a concentração de oxigênio. Cabe lembrar que a concentração de CO2 na atmosfera, em torno de 380 ppm, 400 ppm, dá 0,04%. Enquanto que a concentração de oxigênio na atmosfera é em torno de 22%. Ou seja, a quantidade de oxigênio na atmosfera é centenas de vezes maior do que a quantidade de CO2. E mesmo assim, em condição de temperatura amena, a rubisco vai pegar 3 moléculas de CO2 para cada molécula de oxigênio. Então, a rubisco é extremamente eficiente na captura do CO2. Ela consegue selecionar esse CO2 em um ambiente que está altamente carregado de oxigênio. Porém, também vai ser afetada por essa relação. Então, tanto se o CO2 diminuir ou se o oxigênio aumentar, a rubisco vai passar a pegar mais oxigênio. Vai continuar o processo, desde que exista ribulose bisfosfato disponível. Outra consideração é que se a temperatura começar a aumentar, vai ter algumas coisas vão ocorrer.
Primeiro que fica mais difícil do CO2 difundir na água. Então as concentrações de CO2 vão baixar, é um mecanismo da física, né? É, quanto mais alta a temperatura, menos gás dissolvido na água, né? Então, em temperaturas altas, a planta consegue capturar menos CO2 por causa disso. Outro fator é que esse processo depende da enzima rubisco. E quando aumenta a temperatura, a enzima rubisco perde um pouco a capacidade de separar CO2 de oxigênio. Ou seja, temperaturas altas aumentam a fotorrespiração e baixas concentrações de CO2 também aumentam ou estimulam a fotorrespiração. Então, são dois fatores que afetam a produtividade da planta. Ok? Bom, isso aqui é uma figurinha sobre macieira que mostra o efeito da temperatura da folha na fotorrespiração. Então, a gente vê aqui ó, um aumento, né, como eu mostrei para vocês, em 15 graus de temperatura. A macieira, que é uma planta, é uma fruteira de clima temperado, 10, 15 graus, ela está produzindo uma taxa de fotorrespiração de aproximadamente 1,5, 1,7 micromol por metro quadrado por segundo, enquanto que a 35 graus, que é uma temperatura mais alta, é uma temperatura alta para uma macieira, ela já está produzindo, está consumindo 2 micromoles a mais, ou seja, há um aumento da fotorrespiração por causa do aumento da temperatura. Isso é altamente relevante em uma macieira. Normalmente, as espécies arbóreas têm atividades fotossintéticas que são da ordem de 10 a 20 micromol, normalmente mais perto dos 10 micromol. Então, a perda de 2 micromoles, como está ocorrendo aqui na temperatura, pode significar um desperdício de até 20% da produtividade dessas plantas. O oxigênio atmosférico também afeta, ainda que a concentração de oxigênio atmosférico, por um lado, oscila bastante na atmosfera, mas por outro é muito alta. Então, as alterações de oxigênio na atmosfera como um todo são relativamente pequenas para afetar a fotossíntese. Porém, existem evidências claras que o aumento da concentração de oxigênio, por exemplo, vamos dizer que a nossa atmosfera tenha 20% de oxigênio. Então, se espera que a total de fotossíntese produzida aqui para algodão, né, nesse caso 21,5 micromol CO2 por metro quadrado por segundo, vai dar um lucro líquido de 15 e a fotorrespiração, nesse caso, o algodão é uma planta herbácea, então as taxas fotossintéticas são bem mais altas, tem 6,5 de fotorrespiração. Tá? Isso significa, então, que só 15 micromol de CO2 é que são lucro, que vão poder ser aproveitados pela fotossíntese. 6,5 são desperdiçados. Né? Quando a gente diminui a concentração de oxigênio pela metade, já tem um aumento da fotossíntese líquida, apesar de não afetar a fotossíntese bruta, não mudou praticamente nada, né? Mas a fotorrespiração caiu para metade, proporcional à concentração de oxigênio. Baixando ainda mais a concentração de oxigênio, de novo a fotossíntese não foi alterada, porém a fotorrespiração caiu mais ainda. Ou seja, o desperdício de fotorrespiração é bem menor, praticamente insignificativo, 6% da fotossíntese. Tá? Então, isso aqui, apesar de não ser uma alternativa prática em termos ambientais, dá algumas dicas sobre o que afeta o processo da fotorrespiração.
Um conceito interessante aqui é o conceito de fotossíntese líquida. O termo fotossíntese líquida vem lá da economia, né, que você tem renda bruta, renda líquida ou lucro. Então, quando a gente fala em fotossíntese líquida, a gente está falando do lucro. E lembrem, fotorrespiração é parte do prejuízo. Nesse gráfico aqui, ó, nós temos taxa fotossintética aqui, dessa espécie, não anotei aqui, não lembro agora, mas a gente vê que a fotossíntese tem uma curva que é muito semelhante a uma curva de ação enzimática, afinal, toda a fotossíntese é feita por enzimas, né? Mas aqui tem mais uma coisa interessante. Vocês vejam que o ótimo da fotossíntese ocorre aqui mais ou menos 35 graus, né? De 27 a 35, vamos dizer, é ótimo. A partir de 35 tem perda da fotossíntese bruta, porque está chegando numa situação em que essa planta, se eu não me engano, isso aqui é macieira, mas eu não tenho certeza, não importa também. Há uma diminuição na fotossíntese porque a planta está numa condição de temperaturas muito altas. Então, a fotossíntese bruta diminui. Ao mesmo tempo em que aumenta também a fotorrespiração devido às altas temperaturas. Isso faz despencar a produtividade dessa cultura. Tá? Então, a planta não é adaptada a essas altas temperaturas, as próprias enzimas não são, e a fotorrespiração também aumenta. Então, altas temperaturas vão fazer um estrago, digamos assim, no processo fotossintético, principalmente para as plantas que não são bem adaptadas a altas temperaturas. Com relação ao CO2, aqui nos interessa apenas a fotorrespiração. Então vejam só, a concentração de CO2 na atmosfera é em torno de 400 ppm, que vai dar mais ou menos isso aqui. É o equivalente a micromol por mol. Então dá mais ou menos aqui. Essa é a concentração atmosférica atual. E aí a gente observa que se de 400 a gente aumentar para em torno de 600, já tem uma queda da fotorrespiração. É o que eu falei antes. A fotorrespiração age porque não tem CO2 suficiente para sustentar a fotossíntese. Quando a gente quadriplica o oxigênio da atmosfera, tem uma queda ainda maior da fotorrespiração. Alguns usam esses argumentos para falar que, de certa forma, o aquecimento global vai ser bom para as plantas por causa do aumento da concentração de CO2 na atmosfera. O problema aqui é que um pequeno aumento do CO2 na atmosfera não causa uma grande diferença no processo de fotorrespiração, mas tem um aumento importante na temperatura. Em termos globais, acredita-se que a produção de biomassa no planeta aumentou na era industrial em função do aumento do CO2 na atmosfera. Porém, é claro, isso é o aumento da produtividade global. E com isso vem também os riscos do aquecimento global que têm que ser considerados e que no final das contas acabam eliminando os benefícios desse aumento da concentração do CO2. Bem, aqui é a mesma de